Alô, fera! Meu nome é Plínio do Vale, professor de História da equipe do Colégio Marista São Luís e eu estou no blog do Enem do NE10. Fera, vamos trabalhar hoje algumas dicas que você precisa ter em mente para a sua prova do Enem, para fazer uma prova excelente na parte de Humanas. Fera, veja bem, lá na prova de Humanas você vai encontrar algumas questões tratando sobre a Idade Média. E aí o que é que você precisa saber sobre a Idade Média? A relação social, tá legal? O senhor, o servo. Fera, lembre-se que o servo pagava uma série de impostos. Você precisa entender também a relação da igreja. A igreja católica dominava aquela mentalidade. Lembre-se que essa sociedade, por ser analfabeta, ela era muito facilmente controlada tanto pelo senhor quanto pela igreja, tá joia? Lembre-se também que essa sociedade ela era amonetária, não utilizava moeda. O comércio era mais um comércio de trocas dentro do feudo. O fera geralmente acha que a troca se dava entre os feudos. Não, a troca se dá dentro do feudo. Quando a gente fala que o feudo ele é autossuficiente, é que o próprio feudo produz tudo que ele precisa, tá, fera? Não é o indivíduo, é o feudo. Outra coisa, fera, que você também tem que lembrar é como é que esse feudalismo, como é que essa Idade Média vai acabar? Bom, a Idade Média vai acabar com um renascimento que vai puxar outros dois renascimentos. O primeiro renascimento, fera, é o renascimento comercial. Esse renascimento comercial vai surgir por quê? A Idade Média, a população feudal vai crescer muito e aí vai surgir a necessidade de novas práticas agrícolas. Essas práticas agrícolas vão motivar o surgimento de excedentes, que serão o quê? Serão trocados. E aí vou ter então o renascimento comercial. Com o tempo vai surgir as feiras, essas feiras motivam o renascimento urbano, e aí esse comércio cresce muito, e aí esse comércio chega lá no Oriente Médio, ali, aquela região ali da Arábia Saudita, de Israel. E aí, gente, o contato da Europa com o Oriente Médio e com o Extremo Oriente motiva um outro tipo de renascimento chamado renascimento cultural. E aí tudo vai mudar na Europa, a mentalidade, a Europa vai entrar em contato com novas ideias, vai entrar em contato com livros, vai surgir a imprensa. Fera, quando eu falo imprensa, não é imprensa como nós conhecemos hoje, tá? É jornalismo, não. A imprensa de prensar o livro, de divulgar os livros, tá joia? E aí o livro vai ficar bem baratinho e aí a população vai ter mais acesso a ele. Outra coisa, fera, que você tem que ter em mente é o que vai surgir também, o iluminismo. Alguns alunos confundem, acham que renascimento e iluminismo é a mesma coisa. Não. Há uma dicasinha básica que eu sempre dou para você diferenciar o renascimento cultural e o iluminismo. Vamos lá? Veja bem, vamos supor que você tivesse aí atrás de você uma parede chamada Antigo Regime e você precisasse derrubar essa parede chamada Antigo Regime. O que você vai fazer? Vai chamar então o renascimento cultural para derrubar essa parede. E aí como é que o renascimento cultural vai derrubar a parede? Vai entregar um martelo nas mãos de uma criança de 10 anos. Essa criança não vai derrubar essa parede, vai gerar apenas um abalo na parede. E aí o iluminismo, ele também vai olhar para essa parede chamada Antigo Regime. O que vai fazer o iluminismo? Vai pegar um trator e vai derrubar essa parede. Então o iluminismo, fera, ele vai derrubar de fato, de vez, com esse Antigo Regime. E aí o iluminismo vai motivar o quê? Vai motivar o surgimento da independência dos Estados Unidos e também vai motivar o surgimento da Revolução Francesa. Então o iluminismo vai atuar para derrubar o absolutismo, fera. E, fera, uma coisa que você tem que ir para a prova sabendo é Revolução Industrial. Fera, a nossa dúvida todo ano não é saber se vai cair ou não a Revolução Industrial, é saber quantas questões sobre esse assunto vão cair na prova. Então você precisa saber, né, onde surgiu a Revolução Industrial, ali na Inglaterra, quais os fatores que tornaram a Inglaterra pioneira na Revolução Industrial, tá legal? E principalmente, fera, as consequências, aquelas 4 consequências básicas. A consequência política, econômica, espacial e a principal delas, a consequência social, ok? E aí, fera, lembre-se, chegamos no século XX. Século XX ele começa com um grande acontecimento no mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Essa Primeira Guerra Mundial, fera, ela vai motivar outros acontecimentos
E aí, dentro dessa Primeira Guerra Mundial, lembre-se que vai acontecer o quê? Vai acontecer lá a Revolução Russa, tá joia? E aí o comunismo, né, surgindo ali num país, na Rússia, lá na Europa, tá ok? E aí, graças a esse comunismo, a Europa vai ficar com medo desse comunismo e essa Europa vai o quê? Vai buscar barrar o avanço desse comunismo. E vai barrar como? Com o surgimento de um cara chamado Benito Mussolini e Adolf Hitler. E aí, gente, Hitler vai ser aquele cara responsável por dar início à Segunda Guerra Mundial, né? O mundo todo envolvido aí nessa guerra. E aí, na Segunda Guerra Mundial, eu vou ter o quê? A Guerra Fria. E uma coisa, fera, que você precisa ter em mente na Guerra Fria são as características dessa Guerra Fria e uma guerrinha, um conflito que tem lá, que é a Guerra do Vietnã. Você não pode ir para a prova sem saber disso. Bom, já em História do Brasil, fera, você precisa lembrar o seguinte, lembrar da economia. A economia lá do período pré-colonial, tá lembrado? Pau-Brasil. A economia do período colonial, o açúcar, o algodão e o ouro. Fera, lembre-se, o ouro ele não vai ultrapassar o açúcar em importância. E no Império, eu vou ter o que, fera? Eu vou ter o café. Com o açúcar em decadência, surge lá o café no Brasil. E uma coisa que você também tem que ter em mente nesse Império é a Guerra do Paraguai. Outra coisa, século XX. Século XX, Primeira República, lembre-se das rebeliões da Primeira República, tá ok? A Revolta da Chibata, a Guerra de Canudos, o movimento tenentista, lembre-se disso, a Revolta da Vacina. Chegamos já era Vargas, e uma coisa que você tem que ter em mente na era Vargas são as leis trabalhistas, o voto feminino e, gente, o avanço que o Brasil dá na era Vargas, saindo de um país agrário para investir em quê? Num país agora industrial. Lembre-se que Vargas ele faz a primeira revolução industrial do Brasil. Chegamos no populismo e chegamos também onde? Na ditadura militar ou regime militar. Fera, lembre-se, do regime militar você precisa entender o quê? A economia e entender também lá os movimentos que foram contra os movimentos sociais, né, que foram contra esse período, né? Principalmente a parte da cultura, as músicas que vão aí, são chamadas músicas de protesto contra o regime militar. Ok, fera? Um abraço e sucesso no vestibular. Tchau!